O lado fiscal do Brasil, para mim, é a maior preocupação que nós todos temos que ter, independente de se somos investidores ou não. Uhum. O que que seria uma carteira de investimento equilibrada para quem está começando? Em primeiro lugar, não existe uma carteira que é única para todo mundo. Cada pessoa tem seu momento de vida, tem suas ambições financeiras e materiais, e obviamente que seu perfil de risco também. Então não existe uma carteira perfeita, Uhum. porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para você. Dito isso, é importante que a pessoa, antes de montar a carteira, se pergunte qual é o seu perfil de risco, qual é o seu objetivo, onde que ela quer chegar, e construir uma carteira a partir daí. Geralmente, quanto menos liquidez ela precisa, ou seja, quanto mais prazo ela pode dar para aqueles investimentos maturarem, em geral, ela pode correr um pouco mais de risco, ou seja, se expor a mais renda variável. Uma coisa que as pessoas têm percebido, e nós somos um dos mais vocais quanto a isso, é a importância também de investir não só no Brasil, mas investir em outras geografias. Hoje em dia é muito mais fácil de fazer isso do que era no passado. Bacana, você falou de Brasil, a gente nesse ano passado tivemos um déficit de 47 bilhões, somando com, a nossa dívida quase R$ 1 trilhão, né. Qual que é a sua perspectiva para esse ano de 2025? O lado fiscal do Brasil, para mim, é a maior preocupação que nós todos temos que ter, independente de se somos investidores ou não. Uhum. Essa é uma conta que nós todos vamos ter que pagar em algum momento, né? Ou os nossos filhos. Então, a questão fiscal, para mim, é hoje o maior problema do Brasil e precisa ser endereçada. Não sei se existe uma preocupação grande vinda de Brasília, não sinto isso, mas tem que ser endereçado, seja nesse governo ou quem sabe no próximo. Enquanto a gente não resolver isso, vai ser muito difícil a gente ver os juros do Brasil caírem. E os juros não impacta somente o mercado financeiro, né, Pedro? Ele impacta todos os brasileiros. Sim. O camarada que compra uma geladeira, ele vai pagar mais caro nessa geladeira porque os juros embutidos vão estar mais altos. Uhum. Aquela pessoa que é motorista de Uber, que aluga uma moto para poder fazer seu delivery. Muitas vezes essa pessoa compra essa moto financiada. Ou quem sabe ele alugue numa empresa como a Localiza, e a Localiza vai embutir no preço do aluguel com juros mais altos. Então os juros impactam todos nós. Uhum. Se nós não endereçarmos essa questão fiscal, certamente vai ser um problema cada vez maior e mais caro de ser resolvido. O Lula falou que essa subida já vinha da gestão do Campos Neto e que ele espera com Galípolo isso abaixe, pelo menos é os planos. Você acredita muito nisso ou você acha que não, que já é dessa gestão que a tendência é que suba? O que que você está olhando para isso? Existem lugares em que existe uma influência do Banco Central e existem mercados que não existe uma influência do Banco Central. Eu, prefiro acreditar que o Banco Central é independente e que vá tomar as decisões que são as melhores para aquele momento. Como a gente está vendo, as expectativas de inflação elas têm subido semana a semana, até porque o dólar subiu bastante nos últimos meses, e isso obviamente tem impactado preços não só no supermercado, que a gente está vendo muitas pessoas reclamarem, Sim. mas também os preços dos serviços estão ficando cada vez mais caros também. E obviamente uma das formas de reduzir essa expansão da inflação é aumentar a taxa de juros. Então, enquanto esse ciclo inflacionário não se estabilizar, é muito difícil imaginar que um banco central independente vai baixar de maneira forte. Uhum. Agora, existem lugares, e eu espero que o Brasil não seja um desses lugares, em que existe uma influência do executivo na tomada de decisão do Banco Central. A gente já viu isso acontecer na Argentina, já vimos isso acontecer na, na Turquia, e o resultado foi que as taxas de juros, em algum momento, vão para as taxas que o mercado quer praticar, Uhum. que são muito mais altas do que eh, o governo gostaria. E daí, na hora que isso acontece, a inflação explode, porque a confiança naquela economia se perde, e para compensar isso, os juros vão ter que ser muito maiores do que eram. Então, eu acredito que a melhor forma de nós termos um juros em queda é nós darmos a liberdade para o Banco Central tomar todas as medidas necessárias para que ele faça a inflação chegar num nível menor. Do lado do governo, o que ele pode fazer é buscar ser mais eficiente com seus gastos.
Então, quando a gente tem um governo mais eficiente, nós, fazemos sobrar dinheiro na economia, nós podemos inclusive eventualmente reduzir impostos, que é o que já estamos vendo, por exemplo, a Argentina fazer, né, e na hora que você reduz impostos, a consequência natural é que os preços caiam também, né, afinal, o imposto ele é um custo ali no meio da mercadoria, se tem esse custo menor, a competição vai fazer com que esse preço caia para todos e consequentemente a inflação. Então, se eu fosse do governo federal, minha orientação para a turma seria: "Vamos focar no que dá para a gente Uhum. focar, que está dentro do nosso escopo, que é fazer a máquina aqui mais eficiente possível". Eu tenho certeza que existe muita oportunidade de otimizar as estruturas governamentais. Recentemente, o Nubank ultrapassou o Itaú, com mais de 100 milhões de Uhum. clientes, se tornou o terceiro maior banco do Brasil em número de clientes. Só que o Nubank é um caso interessante, porque o público deles é um público C e D, e neles não dão muito crédito. Eu queria que você desse um panorama pra gente do caso Nubank. Ah, o Nubank é uma empresa fantástica. Eu nunca indiquei Nubank, mais por uma questão de preço, né, Uhum, e se você for ver a ação deles está quase que no mesmo patamar do IPO, então de uhum, certa forma estávamos certos naquele nosso diagnóstico. Dito isso, é uma empresa que consegue, entregar muito valor, eles têm uma eficiência operacional muito grande, eles não precisam de muitas uhum, agências e por conta disso eles conseguem ter um custo de operação, um custo de servir cliente muito menor do que uhum. muitas instituições financeiras que vêm daquele modelo mais tradicional de ter agências e obviamente isso tem um custo maior. É o banco do século XXI, não só eles, o Banco Inter e outras instituições têm feito este caminho, têm seguido essa estratégia mais digital. Eles inclusive não só no Brasil como fora também, né, tem uma Uhum. presença crescente na Colômbia, no México. O desafio do Nubank é justamente monetizar essa base. São clientes que têm, um perfil de renda menor, então a receita por cliente vai ser estruturalmente menor. E então o que você pode vender para esse público? Obviamente que existem muitas oportunidades. Então eu acho que o desafio deles é monetizar essa base. Eles têm inclusive me surpreendido positivamente nesse aspecto e atacar novos públicos, né. Eles têm uma presença muito tímida nas, camadas, mais altas, praticamente inexistente em empresas, então são oportunidades que se desenham para eles. É uma empresa muito competente no que faz, porém eu como investidor ainda não invisto mais por uma questão de múltiplo, né, de preço de valuation, Uhum. do que qualquer outra coisa, embora eu reconheça muito mérito no que eles construíram até agora. Que qual que é a diferença do Nubank hoje e do Banco Inter? Porque o Banco Inter as ações só caem, tá lá embaixo, e o Uhum. Nubank sobe. O que que tá vamos dizer, de errado, entre aspas? Primeiro que o Banco Inter ele abriu capital faz mais tempo, então ele pegou como empresa listada todo aquele boom das startups que existiu ali durante a pandemia. Então parte da queda dele maior foi porque ele já existia há mais tempo na bolsa, Uhum. né, mas é uma empresa que tem conseguido entregar, bastante também. O Banco Inter, não tem crescido tanto, né, não conseguiu crescer tanto a base como o Nubank, porém, tem construído com bases sólidas o seu business. É uma empresa lucrativa, é uma empresa mais conservadora na concessão de crédito, não saiu, dando crédito de maneira tão aberta e talvez por isso tenha crescido um pouquinho menos. Falo agora com o BRICS, Uhum. porque eu sempre uma discussão que eu falo muito, Thiago, o Brasil carece de infraestrutura. Muito, E tem muita discussão ideológica no Brasil: "Ah, esse dinheiro aqui é chinês. Ah, esse dinheiro é americano". Acho que o dinheiro, independente de onde vem, o Brasil precisa dele. com certeza. Igual teve o porto agora Sim. inaugurado no Peru, que a China construiu, e o Brasil não aderiu à Rota da Seda. O projeto chinês é de sair de Santos até o Peru, né, pra saída do Pacífico. O Brasil fica na linha ali. Que você acha, como que o Brasil pode atrair a maior quantidade de investimentos possível, seja da China, seja da Rússia, seja dos Estados Unidos, ou seja investimento privado também? Bom, primeiro temos que melhorar o nosso ambiente de negócios. Uhum, Você citou a infraestrutura. uhum, Dá para confiar 100% no judiciário e nos políticos brasileiros? É comum, por exemplo, um governador que está com uma popularidade em baixa segurar preços de tarifas administradas, como pedágios, questão de saneamento, né, de preço de água, etcétera. Se a gente não resolve esse problema,
né, de ter uma justiça que não é 100% confiável, e às vezes não é nem só a justiça, é o próprio governo. Como um governante com uma caneta, ele joga um contrato para o ar. Quem está investindo, sabendo disso, ou não vai investir, ou vai investir menos, ou vai botar um prêmio de risco muito grande. Ó, até invisto nessa concessão, mas eu só invisto se a tarifa for muito alta, só boto aqui dinheiro se o pedágio for mais alto do que seria normalmente, porque eu preciso ser remunerado por esse risco. Porque pode vir um governador e mudar de ideia e canetar ali e não me permitir um reajuste. Daí o governador fala: "Não, mas eu sou confiável". Tá bom, e o próximo? Você garante que vai ser tão bom quanto você? É difícil, né, a gente não tem essa confiança em contratos no Brasil. Então esse é o Uhum, primeiro ponto que a gente precisa resolver, uhum, né, resolver essa questão jurídica. Não existe tanta segurança jurídica no Brasil. E aí é do topo até lá embaixo, né, em todas as esferas do judiciário. Segundo, nós precisamos ter as contas públicas mais em ordem, uhum. porque se a gente tiver toda essa segurança jurídica que eu falei, mas tivermos um fiscal bagunçado, é natural que o nosso juros seja mais alto. E o prêmio de risco vai ser colocado em cima desses juros altos. Então, para que eu vou investir em infraestrutura se o governo está pagando juros altos? Então, a gente precisa fazer com que as nossas contas públicas sejam mais equilibradas, para que a gente possa reduzir os juros e, assim, atrair investimentos em infraestrutura. Não falta dinheiro no mundo para investir em boas oportunidades de infraestrutura. Sobra. Sobra dinheiro, não estou brincando, sobra dinheiro. Só que a gente precisa resolver esses problemas que vêm antes, porque o investidor, ele também não é bobo, ele quer ter uma certa segurança de que o dinheiro dele vai retornar. Com Se ele não certeza. tem essa segurança, ele não investe. Uhum. Então a gente precisa reduzir os prêmios de risco no Brasil, então fazer uma reforma do judiciário que dê mais segurança para os contratos. E 2, a gente precisa ter as contas públicas mais em ordem. Se a gente fizer isso, você vai ver chover dinheiro para infraestrutura, para saneamento, que é um problema grave, talvez dos problemas de infraestrutura do Brasil, para mim, ele é o pior. Não afeta tanto a nossa vida aqui, mas afeta a vida de mais 100 milhões de brasileiros, a falta de Praticamente infraestrutura. 50% da população. Exatamente, é triste. É. As pessoas que não têm acesso a saneamento têm qualidade de vida pior em vários aspectos, às vezes até não se desenvolve tão bem quanto poderiam. Questão de transportes, questão também de telefonia. A gente tem um dos estados que mais cresce no Brasil, Mato Grosso, você vai lá e muitos lugares não pegam não pega o celular. Isso atrapalha a própria atividade econômica, porque as máquinas são cada vez mais conectadas, Sim, né? Então a produtividade poderia ser ainda melhor sim, com do nosso certeza. agronegócio se a gente tivesse mais conectividade. E então, transporte também, né, que eu não falei, daí é rodovia, ferrovia, portos, aeroportos. Então tem muita coisa para ser feita, dinheiro no mundo existe, a gente só precisa dar uma ajeitada na casa para atrair todos esses recursos. Você falou ajeitada na casa, eu que já quero ir para o final, que seu tempo tá curto. Muito se fala da dívida pública. Uhum. Como que a gente faz uma auditoria dessa dívida? Não sei se a auditoria é um problema. Porque tem muita gente que fala que isso é um problema grande e que ninguém quer resolver. Sim. Qual que é a sua visão disso? Essa dívida, ela foi feita no passado, inclusive boa parte pelo governo atual, Uhum, né, o período que mais cresceu a dívida pública no Brasil foi, justamente não nessa gestão, mas nesses 16 anos que uhum. o governo atual está no poder, entre um ou outro presidente. Essa dívida ela foi feita porque a gente resolveu fazer várias coisas no meio do caminho. Copa do Mundo, Olimpíada. Olimpíada, né. Obviamente que isso aqui é um pouquinho do todo, né, mas Construir porto em outros países. exatamente, BNDES, né, a gente pega dinheiro do tesouro, botou no BNDES e o BNDES construiu portos em outros países. Não o BNDES, mas financiou, portos em outros países. Então, de fato, essa dívida existe e não adianta você botar a culpa no investidor. Uhum, O investidor ofereceram para ele: "Ó, quer aplicar aqui em títulos do governo?" Ele podia não ter aplicado, podia ter aplicado em ações da Apple, talvez uhum, tivesse até se dado melhor. uhum. Né? A culpa não é do investidor, não é do dono da dívida hoje. A culpa é de quem tomou decisões no passado e fizeram com que a nossa dívida
fosse muito alta hoje, inclusive a ausência de reformas. Uhum. Então, boa parte do nosso endividamento é para pagar, folha do funcionalismo, é para pagar o INSS, porque o dinheiro não tá necessariamente carimbado, o governo entra dinheiro e sai dinheiro. Então, todos os nossos gastos, de certa forma, contribuíram de alguma forma com o aumento da dívida pública. Uhum. Então, a ausência de reformas no passado que fazem com que a gente hoje tenha um gasto previdenciário alto, é também um dos culpados desse endividamento alto. Então, na hora que a gente for fazer uma auditoria da dívida e falar como que chegamos até aqui, certamente a gente vai chegar à conclusão que vai falar: "Putz, deveríamos ter feito uma reforma da previdência 20, 25 anos atrás". É, pois é. É, talvez a gente não devesse ter, feito Copa do Mundo e Olimpíada e várias dessas outras coisas. Talvez a gente não devesse ter eh, uns salários tão altos em algumas escalas do funcionalismo. É, pois é. Então, na hora que a gente for fazer essa auditoria, a gente vai ver da onde que veio, né, uma lógica de follow the money, siga o dinheiro. Beleza, a gente está devendo aqui 8 trilhões de reais, esses são os donos da dívida do Brasil, mas como que chegamos até aqui? Você vai ver que boa parte veio disso. Um governo que governos, né, que tinham estruturas inchadas e promessas que foram sendo feitas à sociedade, inclusive de aposentadoria, num mecanismo de quase que de pirâmide, em que quem se aposentava ia sendo financiado por quem estava entrando no mercado de trabalho. Conforme essa relação vai ficando mais equilibrada, a gente vê o gasto explodindo de benefícios aos aposentados. Deveria ter sido feita uma reforma anos atrás, como é que a gente conserta isso hoje? Então o Brasil ele precisa fazer algumas reformas, eu posso dizer algumas que eu acho que são importantes. Reforma, administrativa para mim é a principal, mas em algum momento a gente vai ter que também fazer uma nova reforma da previdência para equilibrar novamente essas questões, seja Reforma tributária também agora, a mas, tributária. assim, eu queria entrar mais, eu sei que seu tempo tá curto. Sim. A tributária também entraria? Acho que aqui já a gente está fazendo a primeira, né, mas não sei se ela é definitiva também. A gente precisa simplificar ainda mais. Uhum, com certeza. E aí todas essas reformas que você tá falando, o aspecto fiscal do Brasil ser saudável, que aí a gente começa a pagar essa dívida, seria isso? Certamente, o problema não é a dívida, se ela precisa de uma auditoria, ela é o que é, Uhum. ela é o que nós Foi acumulando gasto, né? foi gasto no passado, não dá para voltar no tempo, Uhum. então o que que a gente pode fazer hoje para consertar isso daí? Vou pra uma pergunta final, Thiago, por causa do seu tempo. Sim, sim, A gente falou da questão da infraestrutura no Brasil, do saneamento, é algo muito triste, e a gente olhar para um país nessa situação, a gente olha para a questão da educação também. com certeza. E aí tem várias pessoas hoje utilizando o cartão do Bolsa Família para jogar em bet, esse tipo de coisa. O que que você acha disso? Que você Tá virando um problema de saúde saúde pública. A pública. gente tem muitos médicos que são clientes nossos, inclusive psiquiatras, e eles nos relataram que está inclusive batendo no SUS ali, essa questão. A Uhum, questão das apostas não é um problema novo na história da humanidade, isso já existiu em vários lugares, inclusive na Europa, teve essa discussão. Se você for ver o campeonato inglês, não tem nenhum time com apostas aqui na frente da camisa. da camisa, sempre no máximo na lateral, não é o nome do campeonato, não é o nome do estádio, né, então, a publicidade ela é mais moderada do que é no Brasil. No Brasil, na minha opinião, tá um pouco solto, e eu acho que a gente já teve uma boa escola no tabaco, Uhum, né, então, a gente viu que antes era muito solta a publicidade, inclusive de bebidas, uhum, né, tabaco nem se fala, né, e isso aí a gente foi caminhando para uma comunicação mais moderada. uhum. Acho que é inegável que alguns produtos fazem um bem para a sociedade, outros não fazem tão bem assim, e qualquer sociedade do mundo tenta equilibrar para que, hum, tenha-se menos consumo desses produtos que são danosos. E na minha opinião, Bet é um desses produtos e serviços que não tem uma externalidade tão positiva para a sociedade. Não sei se
regular é o caminho, mas pelo menos proibir é o caminho, mas pelo menos regular um pouco a comunicação. Ter nome do campeonato, influenciadores só mostrando os ganhos, não mostrando os Supostos riscos, ganhos, né. os supostos ganhos, não mostrando os riscos. Isso aí acho que já tem até uma regulação que é de propaganda enganosa, Uhum. né, que deveria coibir esse tipo de comunicação e não sei por que não está funcionando. Eu acho que esse vai ser o caminho natural das coisas, vai ter uma comunicação mais moderada.